Passamos a apresentar... Reflexos do Passado, inspirado na obra de Cida Romagnoli Moraes, adaptação de Sidney Carbone. Dona Lisete Rocha Prado, a senhora já viu o conteúdo desta carta de Geraldo que, segundo ele, escreveu na cadeia? Antes de responder, novamente Lisete olhou para o marido e os cunhados, que, impacientes, aguardavam a sua resposta. Notou que o olhar de Lucas a fulminava, mas não se intimidou. Responda a pergunta que lhe foi formulada, Dona Lisete. A senhora já viu o conteúdo desta carta que o mascate da roça, o Geraldo, escreveu na cadeia? Sim, doutor. Estou ciente do seu conteúdo. Um pequeno tumulto se formou no tribunal, mas logo foi controlado pela voz do juiz pedindo silêncio. Muito bem, Dona Lisete. Então a senhora já percebeu que o que diz esta carta não está batendo com o seu depoimento? No que diz respeito a ter visto e falado com Geraldo naquele dia, sinceramente não está mesmo. Continuo dizendo que se ele tivesse ido à minha casa naquele dia, com toda certeza eu me lembraria. Numa fazenda são poucas as pessoas de fora que aparecem, e as que vão passam pela minha casa antes de se dirigirem a qualquer outro lugar. O senhor Geraldo vendia mercadorias para vocês? Não muitas. O que costumavam comprar? Bibelôs, enfeites, roupas? Não, senhor. Na maioria das vezes eu encomendava tecidos de linho e linha de bordar. Outras vezes Lucas pedia fumo para seu cachimbo e outras coisas miúdas. Que tipo de coisas? Guarda-níqueis, lenços, nada de muito volume. Quem efetuava o pagamento das mercadorias trazidas? O Lucas ou eu mesma. Sempre pagávamos quando ele entregava as mercadorias. Nunca houve alguma encomenda que ele tenha deixado e vindo receber algum tempo depois? Nunca. Sempre fomos pontuais com ele. Jamais adiamos um pagamento. Assim que ele entregava as mercadorias pedidas, lhe pagávamos no ato. Muito bem, senhora. Por enquanto está dispensada. Obrigada. Com a cabeça baixa, Lisete voltou ao seu lugar, sendo acompanhada pelo olhar rancoroso do marido. E foi exatamente ele quem fora chamado em seguida. Seu nome e ocupação atual? Lucas Rocha Prado, fazendeiro e produtor de café. Senhor Lucas Rocha Prado, o senhor confirma o que disse sua mulher? Ou seja, no dia 26 de agosto de 1923, quando houve o crime que vitimou a esposa e filhas de João Eleutério em sua fazenda, não viu o Geraldo, o mascate da roça? Não o vi, mas sei que esteve por lá. Por que tem tanta certeza disso? Porque alguns dias depois achamos seus documentos nas proximidades do galpão. É verdade que o senhor o acusou de ladrão, informando na época ao delegado Dr. Gilson Calado que ele lhe dera prejuízo? Sim. Ele roubou celas, outros artefatos de couro e 2 armas que ficavam no galpão. Talvez tenha levado mais coisas que desapareceram em outras ocasiões, mas nunca havia suspeitado dele. Como o senhor pode afirmar de que foi ele quem roubou e não um de seus inúmeros colonos que trabalhavam para o senhor? Porque alguns empregados o viram carregando esses objetos. E, além disso, como eu disse antes, achamos os seus documentos perto do local onde eles estavam guardados. Muito bem. Na carta, Geraldo acusa o senhor e seus irmãos de haverem assassinado covardemente Joana da Silva Eleutério e as filhas menores. O senhor confirma essa acusação? Nesse instante, o semblante de João Eleutério se anuviou. Ficou espantado por ouvir que também o Lucas estava envolvido com o crime. Olhou para ele entre decepcionado e aturdido. Embora Lucas tenha percebido o olhar inquisidor de João, não fez caso. Continuou impassível e confiante de que tudo aquilo não ia dar em nada. Era a palavra dele contra a palavra dos outros, e a sua tinha mais peso naquela região. Não havia quem não o respeitasse ou temesse.
Imediatamente, Marcos Coelho, o seu advogado, se levantou e disse ao juiz que o colega não poderia basear sua acusação numa carta, que qualquer um poderia escrevê-la. Afirmou que os Rocha Prado tinham muitos inimigos e, quando se trabalha com muitos homens, há sempre os descontentes. Por mais que os patrões façam por eles, não se contentam e querem sempre mais. Outras vezes, por uma simples admoestação, sentem-se revoltados e, quando têm oportunidade, tentam denegrir a sua imagem. É típico dos colonos. Todos os outros fazendeiros podiam confirmar que isso era muito comum na rotina de uma fazenda. Desprezando totalmente o aparte de Marcos Coelho, o juiz pediu que Tobias Cândido prosseguisse com o interrogatório. E ele insistiu. O senhor não respondeu à minha pergunta, senhor Lucas. O senhor e seus irmãos tiveram alguma coisa com o assassinato de Joana da Silva Eleutério e suas filhas? Lucas passou os olhos pela assistência, como que desafiando-a, e disse com arrogância. Não, absolutamente nada. Pois bem, por ora o senhor está dispensado. Lucas voltou ao seu lugar com a expressão de vitória no semblante, o que deixou Lisete preocupada. Será que a justiça não vai ser feita, meu Deus? Tobias Cândido, após uma pequena pausa... Gostaria de chamar a senhora Luísa de Souza para depor. Luísa de Souza era uma senhora cujos cabelos brancos denunciavam a sua idade já avançada. Porém, possuía um porte ereto e caminhava com muita firmeza. Seu taier de linho branco, impecavelmente passado, dava-lhe um ar de senhora bem-sucedida. Sentou-se no banco das testemunhas, cruzando as mãos sobre a mesinha à sua frente. Pode me dizer o seu nome e ocupação atual? Me chamo Luísa de Souza. Sou comerciante na rua principal de Nova Luz. Tenho uma loja de tecidos e armarinhos. Muito bem, senhora Luísa. Antes de ser comerciante, a senhora trabalhou em outro lugar? Sim. Quando meu marido era vivo, fomos colonos na fazenda Rocha Prado. Trabalhávamos na colheita de café. Isto quer dizer que em 1923 ainda trabalhavam para os Rocha Prado? Perfeitamente. Lembra-se do ocorrido em 26 de agosto de 1923? Claro que me lembro. Essa data nunca saiu da minha memória. A senhora presenciou alguma coisa estranha naquele dia? Sim. Enquanto meu marido se ocupava de colher o café com os outros empregados, fui à procura do senhor Lucas para lhe informar que o caminhãozinho que recolhia as sacas não havia chegado e que isso estava atrasando o nosso serviço. E aonde a senhora foi procurá-lo? Na frente do galpão. Ouvi gritos de mulher e crianças quando me aproximei do local. Então, coloquei-me atrás de uma árvore para ver o que estava acontecendo e vi uma cena muito estranha. O que a senhora viu, dona Luísa? Estamos apresentando Reflexos do Passado. Voltamos a apresentar Reflexos do Passado, adaptação de Sidney Carbone. Por favor, responda à minha pergunta. O que a senhora viu? Vi o senhor Lucas amarrando Joana, esposa de João Eleutério, com uma corda a um tronco de árvore seco. Novamente a assistência se manifestou espantada. Após restabelecido o silêncio por ordem do juiz... Prossiga, por favor. Bem, enquanto o senhor Lucas amarrava a Joana, seus dois irmãos, os senhores Roberto e Júlio, também tentavam amarrar as duas meninas, que gritavam e corriam de um lado para outro, desvencilhando-se dos dois, que, muito nervosos, soltavam palavrões e ameaçavam atirar nas crianças se não parassem.
Joana, por sua vez, gritava para que elas fugissem e procurassem o pai no cafezal. Elas correram obedecendo a mãe e os 2 irmãos saíram atrás delas, enveredando-se pelo matagal. Alguns minutos depois, ouvi 2 tiros e vi que o Sr. Lucas também correu na mesma direção que os irmãos, deixando Joana amarrada. Então saí detrás da árvore, onde estava escondida, e corri para soltá-la. Foi quando senti um golpe na cabeça que me fez cair sem forças. Semiconsciente, porém, pude ver o que aconteceu. Um homem muito alto e forte aproximou-se de Joana, pegou o chicote do Sr. Lucas, que havia caído no chão, e com ele estrangulou Joana. Desta feita, a reação da assistência foi de indignação. O juiz teve alguma dificuldade para restabelecer a ordem. Quando, por fim, os ânimos se aquietaram... A senhora conhecia aquele homem? Se o senhor me tivesse feito essa pergunta quando os fatos aconteceram, eu diria que não. Como assim? E quis dizer que, na época, não o conhecia. Por favor, seja mais clara. Hoje posso afirmar com todas as letras que o conheço. Por que a senhora diz que apenas hoje o conhece? É que acabo de identificá-lo aqui, neste recinto. As palavras da ex-colona caíram como um raio naquele tribunal. Olhares espantados passeavam pelo recinto em busca do possível assassino. Quem seria essa pessoa? Era o que todos indagavam perplexos. Quando nova advertência do juiz ecoou no tribunal, o silêncio foi tão grande que dava para se ouvir o bater das asas de uma mosca. Tobias Cândido, então, fez a pergunta que estava engasgada na garganta de toda a assistência. Quem é esse homem? Pode apontá-lo, por favor? Luísa levantou o braço direito e, apontando o dedo indicador para Homero Mendonça, disse firme: É ele! A esta altura, Homero já estava se dirigindo para a porta de saída. Detenham esse homem! Homero foi interceptado por 2 guardas que o algemaram e o reconduziram à frente do juiz sob os olhares aterradores e comentários dos presentes, principalmente de Jânio, que não conseguia ainda compreender o que estava se passando. Mas que loucura é essa agora, meu Deus? Essa mulher deve estar caduca. Seu Homero é um homem bom, digno. Novamente restabelecida a ordem, o juiz ordenou que Tobias prosseguisse. Homero, acuado, trêmulo e suando frio, fingindo não entender aquela reação, disse nervoso: Eu sou inocente. Estão cometendo uma grande injustiça. Não creio. Ao tentar fugir, o senhor mesmo se denunciou, senhor Homero Mendonça. Ou devo chamá-lo pelo seu verdadeiro nome? Paulo Pinto de Andrade Júnior. O quê? Já sabíamos de sua identidade verdadeira quando o investigador Antônio Miranda procurou saber sobre a procedência do dinheiro sacado por seu pai no Banco de Nova Luz alguns dias antes do assassinato da família de João Eleutério. Foi ele, Paulo Pinto de Andrade, seu pai, quem veio comprar as terras do senhor Lucas Rocha Prado e que desaparecera misteriosamente, não é? O senhor não pode provar isso. Posso provar, sim. Tenho aqui comigo o seu endereço na capital, bem como retratos seus e de sua família que foram encontrados na sua casa. Além disso, seu pai era muito conhecido por ter dedicado todos os anos de sua vida a viajar por toda a parte do Brasil, vendendo uma infinidade de produtos de porta em porta. Ele foi um dos mais conhecidos mascates da região. Sei também que era um velho sonho dele adquirir terras,
Pois foi exatamente isso que nos contou a senhora sua mãe quando fomos investigar o caso na capital. Pois continuo dizendo que o depoimento dessa senhora Luísa não deve ser levado em conta, visto que é uma senhora de muita idade e com certeza não está falando coisa com coisa. Além disso, como ela explica que de simples colona da fazenda Rocha Prado passou a próspera comerciante? Está na cara que ela foi regiamente comprada pelos Rocha Prado para um dia me denunciar. Se ninguém tocasse mais nesse assunto, ela também ficaria com o bico fechado. Mas se alguma coisa começasse a virar contra os Rocha Prado, ela usaria esta conversa fiada. A senhora Luísa de Souza não fez nada ilícito. E o que faz ter essa certeza, doutor? Sei o que estou dizendo. Então me responda. De onde veio o dinheiro para ela montar comércio e enriquecer de uma hora para outra? Estão vendo, senhores? O silêncio é a melhor resposta. Pois eu repito, esta mulher foi comprada pelos Rocha Prado para livrá-los da cadeia pelo crime hediondo que praticaram contra a família de João Eleutério. Acabamos de apresentar Reflexos do Passado, minissérie em 15 capítulos, inspirado na obra de Cida Romagnoli Moraes, adaptação Sidney Carbone.